Oi pessoal, boa noite. Tá dando pra ouvir direitinho? Som ok? Peraí que eu tô ajeitando aqui ainda, tá? A gente já começa. Só um instantinho. Já vamos começar o estudo do Entre a Terra e o Céu, tá? Só um minutinho. Nós vamos fazer hoje, dar continuidade ao capítulo 33, tá, pessoal? Quem quiser ir pegando o PDF aí, já vai se preparando, né? O PDF do Entre a Terra e o Céu, capítulo 33. Nós estamos da metade para o final já, tá? Ok? Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Boa noite a todos novamente, um grande abraço, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos lá? Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe no nosso propósito de estudar, de aprender, de nos melhorar. Abençoa todos os irmãos que estão conosco, que eles possam sentir as tuas irradiações, harmonizando seus corpos, seus perispíritos, sua mente, envolvendo seu lar, sua família. Que os bons espíritos nos estimulem ao bem, nos intuam os melhores pensamentos para que nós tenhamos a condição de compreender e de assimilar a lição. Que a tua luz ilumine nosso coração hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, né? Então, capítulo 33 do livro Entre a Terra e o Céu, tá? Nós estamos falando sobre anjos da guarda, anjos de guarda, espíritos protetores, né? Espírito guardião. O Clarencio está explicando algumas questões para o André Luiz e o Hilário, tá? Então vamos pegar de onde nós paramos aqui, né? Só ver aqui um pouquinho só. Tá. O gênio guardião, o meu é página 216, tá? O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido, mas é imperioso anotar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para mais altos níveis da vida. Tá? Então, o anjo guardião, aquele espírito que convive conosco, que nos auxilia, que nos induz ao bem, né? Ele é um espírito benfazejo, que nos quer o bem, nos proporciona o máximo de bem possível, né? Que nós consigamos assimilar, que nós consigamos sintonizar. Porque tem assim, aquela frase, ajuda-te que o céu te ajudará, é bem verdadeira, né? Então nós temos que abrir campo para a influência positiva e essa influência ela se exerce. A gente precisa abrir campo para essa influência, né? Então eles nos ajudam tanto quanto nós permitimos que eles nos ajudem, tá? Então o gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido. Mas é imperioso anotar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para mais altos níveis da vida. Quer dizer, esses que estão ao nosso redor, como espíritos benfazejos, anjos guardiões, né,
São seres ligados a nós afetivamente, só que ainda em caminho, em marcha ascendente para mais altos níveis da vida. Ou seja, não são espíritos propriamente redimidos, né? Não são anjos na concepção assim mais elevada do termo, né? Aquele ser assim absolutamente evoluído, absolutamente desprendido da matéria, né? Não é anjo nesse sentido, né? São anjos porque são benfazejos para nós, né? Nós chamamos de anjos da guarda, né? Espíritos protetores, porque são espíritos benfazejos, tá? Estamos estudando Entre a Terra e o Céu, tá? De André Luiz, capítulo 33. Já no último quarto do capítulo, vamos dizer assim, né? Tá? Com toda a veneração que lhes devemos, importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. Tá vendo? Né? Geralmente são familiares, são amigos muito queridos, são espíritos ligados a nós de outras eras, né? Mas, né, como diz aqui, com todo o respeito, né, que nós lhes devemos, né, importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. Né? Aquele conceito de angelitude mais elevado, vamos dizer assim. Né? São espíritos que ora estão nos ajudando, ora eles estão encarnados e nós estamos ajudando eles. Via de regra é assim. Né? Uma mão lava a outra, né? Então eles nos ajudam, a gente está encarnado, aí depois a gente desencarna e nós vamos ajudá-los quando eles estiverem encarnados, tá? Inclusive eles nos ajudam com a esperança, muitos deles, com a esperança de que talvez na nossa família, quer dizer, eles vão semeando o bem em nós, na nossa família, e, quiçá, eles venham acolher, renascendo na nossa própria família, muitas vezes. Não é uma regra, né? Mas muitas vezes acontece isso. Eles vão preparando o terreno, vão nos ajudando, vão nos moralizando, vão nos dando exemplos, né? Muito positivos que a gente vai assimilando, para que depois nós venhamos a passar isso para eles também, na nossa descendência, através da educação que nós damos aos nossos filhos, aos nossos netos, tá, né? Então são valores que eles nos fornecem e que eles acabam colhendo também ao longo do tempo, né? Então, nada se perde, né? Tudo bem que a gente, toda a simpatia, todo bem que a gente acaba colhendo isso no tempo e no espaço, tá? Por isso que é importante a gente, né, desenvolver algum trabalho no bem, a gente participar, se envolver das atividades no bem, porque a gente está semeando simpatia, a gente está gerando possibilidades para o presente e para o futuro também. Naturalmente, avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados, todavia, sem ainda... Naturalmente avançam em linhas enobrecidas, em planos elevados, todavia ainda sentem inclinações e paixões particulares, no rumo da universalização de sentimentos. Então, assim como nós, eles também estão aprendendo a amar. Eles também estão aprendendo a cultivar o amor universal, porque a gente cultiva muito o amor particular, o amor exclusivista, né? E uma das coisas mais importantes da gente aprender a cultivar é o amor universal, o amor à família universal, né? Que rompe barreiras de distâncias, de sectarismo, de cor, de idade, de pele, né? De posição social,
né? O amor fraternal, né? Que a gente pode e deve desenvolver. Né? Eles também estão aprendendo isso. Né? Só que eles estão na vida espiritual, né? Então eles têm uma visão mais ampla das coisas, eles têm uma vivência mais elevada no dia a dia do que nós temos aqui na matéria, né? Ok. Deixa eu ver aqui. Por esse motivo, com muita propriedade, nas diversas escolas religiosas, escutamos a intuição popular asseverando: nossos anjos de guarda não combinam entre si. Ou ainda, façamos uma oração aos anjos de guarda. Né? Façamos uma oração aos anjos de guarda, né? Quer dizer, eles precisam de oração também, né? Dizendo que nós intuitivamente nós percebemos que eles também precisam de oração, né? Também precisam de ajuda, assim como nós, né? Essa frase aqui, né, que primeiro o Clarencio falou, né? Nossos anjos de guarda não se combinam. Nosso santo não bate um com o outro, né? O pessoal geralmente fala assim, né? Meu santo não bateu com o dele, né? Porque existem afinidades e não afinidades no plano espiritual também. Vamos pensar que nossos espíritos protetores eles não combinam uns com os outros, né? Tá certo que não é bem assim, né? Os espíritos votados ao bem, eles já têm uma sintonia própria do bem, né? Porque aqueles que estão imbuídos do bem, eles acabam se sintonizando, né? Mas é que existem algumas peculiaridades do modo de agir, do modo de fazer esse bem, que eu acho que existem em maior ou menor sintonia também entre eles, né? Mas a gente acaba usando às vezes esse termo. Ah, meu santo não bateu com o dele, né? Mas isso frequentemente não é questão dos nossos espíritos protetores, é mais uma questão nossa mesmo, de afinidade entre nós encarnados aqui, né? Mas muito bem, né? O Clarencio usou essas frases aqui, demonstrando que muitas vezes os nossos espíritos protetores não são aquela elevação toda que a gente gostaria, né? Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então façamos uma oração aos anjos de guarda, reconhecendo-se instintivamente que os gênios familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo de afinidades específicas e precisam, por vezes, de apelos à natureza superior para atenderem a esse ou aquele gênero de serviço. A minha mãe me conta que o meu avô materno, né, pai da minha mãe, ele teve, acho que 3 derrames, né? E aí faleceu jovem, ainda acho que com 47 anos, se não me engano. E aí passou a ajudar, depois que se recuperou no plano espiritual, tal, passou a ajudar a família, né? Mas ele começou, com o tempo, ele começou a perceber tamanha perturbação na família, porque eram vários filhos que ficaram, né? A viúva, né? Minha avó, que hoje já está falecida também, ele começou a ficar tão perturbado, vendo os espíritos tramando em torno da família, criando armadilhas, criando dissensões, criando, né, problemas no seio da família, que ele teve que ser afastado do círculo familiar, porque ele estava perdendo a condição, né? Então, minha mãe me contava essa história, né, que eles tiveram essa informação espiritualmente na época, né? Veja como que é, né? Às vezes um espírito protetor, mas ligado emocionalmente a determinadas pessoas, à sua família, por exemplo, ele precisa ter muito equilíbrio, porque senão ele vai se envolvendo emocionalmente com, né, com o que ele observa, com as coisas erradas que ele observa e tudo mais, e ele vai perdendo a condição, não é? Então, não é fácil a gente ser um espírito protetor, a gente precisa
realmente não se envolver, tem que ajudar sem se envolver muito com as nossas inferioridades aqui na Terra, viu? Porque nós não somos fáceis de lidar, não. Nós somos osso duro de roer, né? Ok? Então, reconhecendo-se instintivamente que os gênios familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo de afinidades específicas e precisam, por vezes, de apelos à natureza superior para atenderem a esse ou aquele gênero de serviço, né? Então, tanto eles precisam orar, quanto muitas vezes precisam até das nossas orações também para se fortalecerem em determinados lances da vida, né? Chegávamos ao lar da bênção, e os esclarecimentos do instrutor represavam-se em nossa alma por inesquecível preleção, compelindo-nos a grande silêncio. Blandina, porém, veio até nós e perguntou ao orientador sensibilizado: generoso amigo, podemos estar realmente convictos de que Júlio devia desencarnar agora? Perfeitamente. A lei funcionou exata. Não há lugar para qualquer dúvida, né? Veja bem, eles estão indo lá para o lar da bênção, que é um local onde ficam as crianças desencarnadas, né? Recebendo assistência ali no plano espiritual, aguardando a próxima encarnação, né? E a irmã Blandina, que estava acompanhando o grupo, porque o Júlio acabou de desencarnar, então eles estão levando o Júlio lá de volta para o lar da bênção, tá? E aí a irmã Blandina perguntou para o Clarencio, né, se ele estava certo, se a gente podia ficar tranquilo que era o momento mesmo do Júlio desencarnar. Ela perguntou para o Clarencio, né? Aí o Clarencio respondeu que sim, a lei funcionou exata, não há lugar para qualquer dúvida. Porque ele era um suicida do passado e teve que passar por uma experiência apenas de 1 ano na matéria. Ele morreu bebezinho, né? E aqueles jatos de pensamento escuro que partiram do enfermeiro, como que envenenando o nosso doentinho. Veja bem, olha como é que é o questionamento da Blandina. Inclusive, a irmã Blandina seria o Meimei, né? Seria o espírito de Meimei. Por que ela está perguntando, pessoal? Porque assim, nos últimos momentos dele, ele estava recebendo a atenção do enfermeiro, que era o Mário Silva, né? Que o Mário Silva tinha problemas com o Júlio do passado, tá? A gente já conversou sobre isso, né? E aí o Mário Silva foi o enfermeiro chamado a colaborar no caso da gripe espanhola que o Júlio estava com croup, né? E aí o enfermeiro designado foi justamente o Mário Silva, que foi para a casa da ex-namorada dele, né? Com o filhinho dela agora, que era o Júlio. Então ele ficou chocado. E o que aconteceu? O Mário Silva, ele começou a tratar da criança desejando que o remédio que ele estava ministrando, o remédio era correto, mas desejando que aquele remédio que ele estava ministrando se transformasse em veneno no organismo da criança. Aí o André Luiz narra que saíam substâncias escuras da mão do Mário Silva, né, e acabou colaborando ali com o desencarne do Júlio, tá? Por isso que a irmã Blandina aqui está perguntando, mas será que era hora mesmo, Clarencio? E aqueles jatos de energia escura que estavam saindo das mãos do Mário Silva, será que esses jatos não aceleraram a desencarnação do Júlio, né? É isso que ela está perguntando. Aí resposta do Clarencio: se não estivéssemos junto dele, disse o ministro, teriam efetivamente abreviado a morte da criança. E ainda assim, a lei ter-se-ia cumprido. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo. Emitiu-os com o evidente propósito de matar, e em razão disso, experimenta o remorso de um autêntico assassino. Então
Então vamos entender isso aqui. O Mário Silva irradiou aquelas energias, só que os espíritos estavam fazendo a segurança ali do ambiente. De modo que aquelas energias elas não chegaram propriamente a fazer mal para o Júlio. Só que essas energias elas voltaram, na verdade, para o Mário Silva, em forma de remorso. Ele acabou sentindo o impacto através de remorso, pelo que diz o Clarencio aqui, né? Pelo evidente propósito de matar, quer dizer, uma coisa muito deliberada, né? Aí aquelas energias voltaram para ele em forma de remorso, né? Como se ele fosse um assassino mesmo. Mas o Júlio, ele ia morrer naquele momento mesmo. Fazia parte da programação dele, né? Clarencio, a graciosa residência de Blandina, para onde nos encaminhávamos, estava agora à nossa vista. Clarencio afagou-a bondoso e concluiu: permanecemos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar e em qualquer tempo receberemos da vida de acordo com as nossas próprias obras. Tá? Então só acalmou a irmã Blandina que estava tudo certo, né? Que tinha se cumprido a lei divina e o Júlio veio a desencarnar no momento certo. O Júlio, a partir de agora, ele iria se preparar para novamente reencarnar na mesma família. Só que agora para viver uma vida saudável, agora para viver uma vida completa. Tá? Seria a terceira vez que ele vai voltar à mesma família. Entendeu? É um caso bem interessante. Né? Vamos continuar agora no capítulo 24, tá, pessoal? Vamos avançar. Nós temos tempo ainda, né? Então vamos lá. Em tarefa de socorro. Em tarefa de socorro. Na noite do dia seguinte, fomos inesperadamente visitados por Odila, que nos pedia socorro. A preocupada amiga, agora ciente do drama escuro que se desenrolara no passado próximo, para melhor entender as inquietudes do presente, compreendia as necessidades de Amaro e Júlio, aos quais amava por esposo e filho do coração, e rogava assistência para Zulmira, novamente acamada. Tá? Então, na noite do dia seguinte, veja bem, morreu o Júlio, né? Morreu o Júlio, tá? Que veio como filhinho da Zulmira. A primeira encarnação do Júlio nessa família foi como filho da Odila. Aí ele faleceu com 4 anos de idade, afogado no mar, né? Na beira do mar ali. Aí ficou um tempo no plano espiritual, voltou como filho da Zulmira, segunda esposa do Amaro. Tá? Aí morreu com um croup, né? Como a gente acabou de ver. E o que aconteceu? A Zulmira caiu acamada novamente. A Zulmira está abalada por causa da perda do filho, né? Por causa da morte do Júlio, tá? Então a Odila foi correndo lá pedir ajuda no dia seguinte, o socorro para a Zulmira que estava acamada, né? Atendendo a apelos de Evelina, tornara ao ambiente doméstico para soerguer o bom ânimo daquela que a sucedera na direção do lar e voltara aflita. Quer dizer, a Evelina, o livro todo, só para a gente lembrar aqui, que o livro todo ele se passou, está se dando por causa da prece da Evelina, que é a filha mais velha da Odila, que está encarnada ainda, né? Então a Evelina fez uma prece pedindo para Odila socorrer a família dela, porque o Amaro estava deprimido, a Zulmira estava doente, tinha morrido o Júlio e tal. Aí, e a Odila, veja bem, a Evelina estava fazendo uma prece para a Odila. E a Odila estava obsediando a Zulmira. Né? Vocês lembram no começo do livro, né? Aí até que a
A Odila foi socorrida, mudou de atitude e tal, né? Deu uma travadinha aqui no... Né? Deixa eu voltar aqui. Acho que deu uma parada aí, né? Oi. Voltou? Deixa eu ver se voltou aqui. Oi. Já voltou, né? Tá. Deu uma paradinha aí, mas já voltou. Então, de novo, a Evelina fez uma prece para Odila, pedindo para ela socorrê-los. Só que agora a prece chegava até a Odila mesmo, porque agora ela estava bem. Agora ela estava com melhores condições, né? Ela não estava mais obsediando a Zulmira. Agora ela veio, através da prece da Evelina, ela recebeu a prece e foi buscar ajuda para a Zulmira. Vê como é que mudou, né? Vê como é que as coisas mudam aí com boa vontade, né? Então ela foi pedir ajuda para a Zulmira, né? Arrojada-se Zulmira a profundo abatimento. Recusava remédio e alimentação. Enfraquecia assustadoramente. Sabia agora que a permanência dela no mundo e na carne se revestia de excepcional importância para o seu grupo familiar. E atenta a isso, continuava intercedendo. Quer dizer, a Odila, ela percebia que a permanência da Zulmira na Terra, né, que ela não viesse a desencarnar, era de suma importância. Por quê? Porque ela receberia logo o Júlio novamente. Tá? Então elas precisavam manter a saúde dela, para que não acontecesse nada e ela não viesse a desencarnar. Né? Então ela veio muito preocupada conversar com o Clarencio para pedir a ajuda dele. Né? Ok? Tá ficando claro, pessoal? É que aqui a gente está num ponto da história, aliás, a gente está quase terminando, né? Não falta muito, né? Que tem uma densidade maior, porque a gente já passou muita coisa, né? A gente já estudou os outros capítulos, então, às vezes a gente tem que rememorar, né? Até porque tem pessoas novas no grupo também, né? Que vão chegando aí. Mas acho que está ficando claro, né? Para vocês. Então, vamos lá. A rápida informação da mensageira impressionava e comovia pelo tom de amorosa aflição em que era vazada. Não nos delongamos na resposta. Era mais de meia-noite na cidade, quando atravessamos a porta acolhedora da casa do ferroviário, que desde muito constituía para nós valioso ponto de ação. Né? Então eles foram rapidamente lá para ver o estado dela, porque realmente estava uma situação bem difícil com a Zulmira, né? Emagrecera de modo alarmante. É difícil, né? A Zulmira, ela viu o filho mais novo do Amaro morrer na praia, né? Inclusive ela se sentia culpada por isso, porque ela desejou a morte dele, né? E ela ficou abatida na época, quase morreu, né? De tão enfraquecida. E agora, de novo, ela perdeu novamente. Agora, filho dela mesmo, né? Então, ela ficou muito, muito abatida, né? Fundas olheiras roxas contrastavam com a acentuada palidez do rosto desfigurado. Recaída na introversão em que a conhecêramos. Rememorava o afogamento do pequeno enteado do Júlio, na outra encarnação dele, né? Na mesma família ali. E longe de saber que o retivera nos braços como filho abençoado de sua ternura, sentia-se na condição de ré, né? Do réu, né? De ré infortunada no banco da justiça. Então, tadinha, né? Ela se culpou na morte do Júlio, sem saber que o Júlio voltou para os seus braços. Ela não sabia que era o mesmo espírito que tinha voltado, era o mesmo Júlio que tinha voltado, né? E agora perdeu de novo. Então ela se sentia como que acusada pela vida, como que sofrendo
a ação punitiva de Deus em função dela ter querido a morte do Júlio, né? Da primeira vez que ele desencarnou e tal. Então ela sentia, ela achava que ela estava sendo punida por Deus, né? E aí ela entrou naquele abatimento de novo, naquela introversão de novo, né? Ok? De certo, pensava agoniada, sofria a punição divina. Aquela morte do pequeno, quando tudo fazia crer que ele cresceria para a aventura do lar, correspondendo-lhe à expectativa, era dolorosa pena imposta ao seu maternal coração. Então ela achava que era uma punição, já que ela desejou a morte do Júlio, né? Aí agora o filho dela, Deus teria tirado. No pensamento dela, tá, pessoal? Não quer dizer nada disso. O que só demonstra, eu vejo assim, essa postura da Zulmira, ela denota aquela cultura de punição que a gente tem, né? Aquela cultura que sempre acredita nos castigos e nas recompensas, né? É muito forte isso na nossa cultura. E também a gente vê nela a limitação da visão dela. Não só dela, a nossa limitação aqui na matéria. Por quê? Porque ela ainda sofre pela morte do Júlio quando foi afogado, quando se afogou. E ela nem percebeu que o Júlio já tinha voltado para os braços dela, como filho dela. Né? Às vezes eu converso com, por exemplo, uma mulher que teve um aborto, né? Teve a atitude, né, de abortar uma criança, e se culpa por isso, e sofre por isso, às vezes durante uma vida toda, e a pessoa já teve filhos, às vezes ela teve o primeiro filho, ela abortou, mas depois teve lá 2, 3 filhos, sem lembrar que inclusive algum deles pode ser daquele que ela não permitiu que viesse, que já veio, né? Então, às vezes a pessoa fica sofrendo, né, por aquilo que ela fez, fica se auto-obsediando, né? Aí, no caso, é uma verdadeira auto-obsessão, né, pela culpa. E, às vezes, a pessoa até ela já se refez, porque ela aceitou, já recebeu 3 filhos, por exemplo, eu já vi caso assim, e continua sofrendo, fixada naquela atitude do aborto que ela fez, né? Então, e às vezes a pessoa nem para pensar nisso, né? É até interessante quando a gente fala, você já pensou que um dos teus filhos pode ser aquele que, né, que você tinha abortado, né? Então, é uma possibilidade, né? Não dá para a gente afirmar, mas se ele estava tentando vir, se ele estava tentando reencarnar, né, era muito provável que em outras tentativas viesse, né? Então, isso demonstra a limitação em que a gente vive, né? A gente fica assim muito fechado, né, no imediatismo, né? Sofrendo por antecedência, sofrendo pelo passado, né? E fica vivenciando o presente de uma forma atormentada, né? Mas por pura falta de visão nossa, né? Da vida espiritual, né? Da vida mais eterna, né? Da vida com sabor de eternidade, né? Vamos dizer assim. Que a gente também vai desenvolvendo essa visão, né, mais espiritual da vida, tá? Então, ela se achava punida, né? Achando que Deus estava punindo ela porque ela tinha desejado no passado a morte do pequeno Júlio, né? Devia ter sido pronunciada perante os juízes da sabedoria celeste, pensava ela. No mundo, ninguém lhe conhecia o remorso de guardiã invigilante e cruel, mas fora, sem dúvida, identificada pelos tribunais de 1000 olhos do direito incorruptível. Veja bem, no pensamento dela, tá? Não amparara convenientemente o filhinho de Odila, relegando-o a intencional abandono. Agora,
perdia inexplicavelmente o rebento que lhe definia a esperança no grande futuro. Valeria erguer-se e disputar aquilo que para ela representava a dor de viver? Reconhecia-se esmagada. O complexo de culpa retomara-lhe o cérebro e enfermara-lhe o coração. Né? Ela se deixou abater mesmo, deixando que esses pensamentos equivocados, sem saber que estão preparando a volta do Júlio. Que estão preparando a volta do Júlio. Né? Através dela. Né? Então, assim, aí é a hora que a gente percebe que a nossa visão limitada, que a nossa visão estreita da vida, ela esbarra também numa outra situação difícil que a gente tem, que é a falta de fé. Porque se a gente só tivesse essa visão limitada, é uma coisa. Mas é que essa visão limitada, de mãos dadas com a falta de fé. Porque a gente pode até não entender direito o que está ocorrendo, a gente pode até não entender direito os desígnios de Deus, a programação divina para nós, para a nossa vida, para os nossos filhos e tudo mais. Mas quando a gente tem fé, a gente consegue se sustentar de uma forma diferente. A fé nos sustenta. Olha, eu não sei o que está acontecendo, não sei por que Deus permitiu, mas eu tenho fé em Deus. Eu sei que tudo que Ele faz é para o meu bem, eu sei que tudo que acontece é para o melhor, então eu me sustento na fé. Né? Então isso ajuda. Né? Não é fácil. Não é fácil, né? Se você se colocar no lugar de uma mãe que perdeu um filho, por exemplo. Né? Agora, é fato que a pessoa que tem mais fé, mas uma fé ativa, uma fé positiva, se sustenta mais do que aquela que não tem fé. Né? Isso é compreensível também. Né? Aí a pessoa fala assim, mas é porque não é com você, Alexandre. A gente entende. Né? Só que isso funciona para qualquer pessoa, seja comigo, seja com qualquer outra pessoa. Se eu não tiver fé, eu também sofro mais do que se eu tivesse fé. Para qualquer problema. Né? Então, vale a pena a gente ir estruturando a nossa fé em bases sólidas. Né? Não é uma coisa fácil, é uma coisa do dia a dia, do hora a hora, do minuto a minuto. A gente estudando e exercitando a fé. A dificuldade é onde a gente mais exercita a fé. As dificuldades é o campo mais propício para o desenvolvimento da fé. Não são os momentos tranquilos, não é o bolso cheio de dinheiro, não é o afeto tranquilo, tudo. O que mais desenvolve a fé é o terreno de dificuldades. É quando a gente percebe a ação providencial de Deus, é quando a gente percebe que no meio de tanta dificuldade surgem pessoas para ajudar, surgem situações, né, que nos socorrem e tal. Aí a gente vai desenvolvendo a fé. Né? Então, continuando aqui. Não aparada convenientemente. Ok. Valeria erguer-se e disputar aquilo que para ela representava a dor de viver? Quer dizer, ela tinha perdido o sentido existencial. Ela achava que viver agora não tinha mais sentido, né? Porque ela tinha essa grande culpa dentro dela e se achava punida por Deus. Como se ela não pudesse mais ser feliz. Na verdade, ela pensava como se ela não pudesse mais ter paz, ser feliz, né? Então ela se sentia esmagada pela vida, né? Pela justiça divina. Reparamos que diversos medicamentos se alinhavam à cabeceira, mas nosso instrutor examinou-os, auscultou a doente e informou: o remédio de Zulmira é daqueles que a farmácia não possui. Virá dela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver. Descontrolou-se de novo a mente. Desinteressou-se da luta, e a abstenção de alimentos acarreta-lhe a inanição progressiva. Ela se desinteressou da vida, né?
Aí a pessoa começa a se alimentar pouco, aí fica mais enfraquecida ainda, né? Quer dizer, fica mais abatido, e aí, né, vai muitas vezes até ficando mais propenso às influências negativas, né? Aqui no caso não fala, para não abrir demais a história, mas no dia a dia abre até espaço para as influências. Sabiam que a pessoa que se alimenta muito pouco e muito precariamente, se ela não tomar cuidado, ela acaba ficando mais propensa também às influências, entendeu? Porque ela enfraquece o corpo, facilita como que um certo deslocamento espírito-corpo, porque sempre que a gente enfraquece o corpo, a gente facilita esse deslocamento, essa emancipação, né? E muitas vezes a gente se torna, ainda mais se a pessoa tem uma certa sensibilidade mediúnica, ela fica mais fácil de ser controlada pelos espíritos que não querem o bem dela, né? Então a gente precisa cuidar disso também, nos alimentarmos de uma forma correta, né? Evitar essa fragilização orgânica, tá? Então continuando, né? E o reencontro com o filhinho? Perguntou Hilário. Não seria o melhor processo de restaurar-lhe o bom ânimo? É o que esperamos, concordou o ministro. Todavia, Júlio, na fase que atravessa, requisita pelo menos uma semana de absoluto repouso. E até lá é indispensável entreter-lhe as energias, né? Então, olha só, o que o Clarencio está pensando aqui? Ele está pensando assim, olha, nós vamos levar o Júlio, ou melhor, nós vamos trazer a Zulmira para ver o Júlio, né? Nós vamos ter que trazer a Zulmira para ter um encontro. Ela ficou deprimida, né, Leila? Tem que pegar ela para levar para ela encontrar com o filhinho dela. Só que tem um problema. Isso não vai poder ser feito imediatamente. Por quê? Porque o Júlio acabou de desencarnar. Então o Clarence está dizendo que ele vai precisar pelo menos uma semana de repouso absoluto até que eles tenham condições de trazer Zulmira. Quer dizer, até lá eles vão ter que cuidar da Zulmira de uma forma intensiva para que não se agrave mais ainda o estado dela. Tá? Veja como tem certas situações intrincadas, né? Veja como existem certas situações que os espíritos amigos têm que lidar, que são problemas complexos. Às vezes a gente acha que a gente tem problemas aqui na Terra. Os espíritos, às vezes, para nos ajudar, eles têm que resolver várias coisas. É um problema complexo, às vezes, que eles têm pela frente, né? E, na verdade, o caso da Zulmira está requisitando o auxílio imediato, né? Só que eles não vão poder levar a Zulmira até o Júlio, pelo menos em uma semana eles não vão poder fazer isso, né? Só depois de uma semana, né? Em seguida, Clarencio entrou em ação, aplicando-lhe recursos magnéticos, com o nosso humilde concurso. A tensão nervosa de Zulmira, porém, atingiu o apogeu e apenas conseguimos sossegá-la de alguma sorte, sem conduzi-la ao sono reparador que seria de desejar. Está vendo o estado dela, né? Eles aplicaram passes magnéticos, né? O Clarencio aplicou passe, o André Luiz ajudou, o Hilário ajudou, né? Mas a tensão nervosa da Zulmira estava tão grande que nem com o passe do Clarencio ela conseguiu adormecer, né? Como eles queriam que ela dormisse para se recompor, né? Para se refazer, mas eles não conseguiram sossegar a mente dela, né? Odila, fortalecida, tomava aos seus cuidados, quando fomos defrontados por imprevisto fenômeno. Ixi, vamos ver o que vai acontecer aqui. A Odila estava cuidando da Zulmira, né? A Odila estava ali velando pela Zulmira, com todo carinho, quando
foram defrontados por imprevisto fenômeno. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Mário Silva, desligado do corpo denso, quer dizer, o enfermeiro, né, que era namorado da Zulmira, né, antes, né, e que ficou contrariado pelo fato dela ter casado com o viúvo, né, com o Amaro. O Mário Silva, que é o mesmo enfermeiro que foi cuidar do filhinho dela, e o filhinho dela veio a morrer. E aqui, a Odila cuidando da Zulmira, apareceu o Mário Silva desligado do corpo. Né? Com a rapidez do relâmpago, penetrou o quarto de olhos esgazeados, à maneira de louco. Contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Volvemos nossa indagadora atenção para o ministro, que esclareceu sem detença. É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema a retaguarda. Né? Então o Clarencio, porque o André Luiz e o Hilário olharam assustados para o Clarencio e falaram, ué, o que está acontecendo? Né? Por que o Mário Silva voltou assim com os olhos esgazeados, ficou olhando para a Zulmira e depois foi embora? Aí o Clarencio explicou, vocês sabem que é sabido que o criminoso sempre volta ao local do crime, não é? Porque ele fica preso, a sua consciência fica presa àquele lugar. Né? Foi isso que aconteceu com o Mário Silva. Ele se achava um criminoso, ele achava que ele tinha matado o Júlio, que estava com Krupp, né? Ele ia morrer mesmo e tal, mas ele achava que ele tinha matado ele. Então ele ficou preso, ele atrelou a consciência dele àquele lugar, à casa da Zulmira, à própria Zulmira. Né? Ok. E por que nos inclinássemos à procura do visitante inesperado, o instrutor aquietou-nos, recomendando: aguardemos, Mário voltará. Com efeito, Silva, depois de alguns minutos, regressou ao aposento, com a mesma expressão de dementado. Fixou a pobre enferma e dessa vez rojou-se de joelhos, exclamando: perdão, perdão, sou um assassino, um assassino. É interessante, né? Como é que a vida vai trabalhando com a gente, né? Porque ele tinha muito ódio da Zulmira, né? E do Amaro, porque ele sentia que a Zulmira, ele achava que a Zulmira tinha traído ele, porque eles tinham sonhos de se casar e tal, eram namorados. Aí ela terminou com ele, daqui a pouco ela estava casada com o Amaro, ele se sentiu traído, ele tinha muito ódio dos dois, né? E nutriu esse ódio durante muitos anos, né? E agora, só depois dele ter se sentido um criminoso perante o filhinho da Zulmira, agora ele voltava para a Zulmira pedindo perdão da Zulmira. Você vê como é que é a vida, né? Quando a gente se sente muito por cima, muito credor e tal, aí acontece alguma coisa que a gente tem que exercitar a humildade e vir pedir perdão. Né? Então ele volta à casa da Zulmira agora para pedir perdão a ela. Né? É a vida, né, que vai nos trabalhando, que vai nos, né, mexendo conosco, né? Mas sempre no sentido da evolução, né? Sempre no sentido de nós melhorarmos. Né? Levantamo-nos instintivamente com o propósito de socorrê-lo, mas tocado de longe pela nossa influência magnética, qual se for alcançado por um raio, o enfermeiro projetou-se para fora. Infortunado amigo, falou o ministro contristado, sofre muito. Ajudemo-lo a soerguer-se. Você vê os espíritos, né? Ajudando todo mundo, né? Os espíritos amigos não têm preferências, eles entendem a trama que existe entre todos nós. Eles não tomam partidos, né? Apaixonados por um, por outro. Eles entendem as nossas relações que vêm do passado, né? Eles entendem o papel de cada um
os sofrimentos de cada um, né? Então, o Clarencio, né, não via nele um criminoso, não via nele uma pessoa necessitada, né? E estavam planejando de soerguê-lo, né, de reerguê-lo, porque ele precisa também se reerguer, porque ele também tem tarefas no futuro que ele precisa se preparar. Num átimo, ganhamos o domicílio de Mário, encontrando-o em pesadelo aflitivo, contido no leito à custa de poderosos anestésicos. Quer dizer que ele estava tendo pesadelos, eles foram na casa do Mário Silva, ele estava dormindo lá, ele estava desprendido do corpo, né? Então o seu corpo estava lá dormindo e ele estava em pesadelo, aflitivos pesadelos, né? À custa de poderosos anestésicos, quer dizer, tinha tomado remédios, né, para conseguir dormir. Com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Interrompeu as preces a fim de saudar-nos, acolhendo-nos com simpatia. Estava certa, disse delicada e confiante, de que Nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Desde algumas horas, ocupo aqui o serviço de vigilância. A posição do nosso amigo, e indicou Mário estendido na cama, é francamente anormal e temo a intromissão de espíritos diabólicos. Você vê que coisa, né? Então, eles chegaram lá, aquela situação do Mário Silva deitado, dormindo, por conta de remédios, né? E uma freira, estava lá rezando junto dele. Quem que é essa freira, né? Era uma trabalhadora do hospital onde ele prestava socorro, onde o Mário Silva trabalhava. Certamente um hospital beneficente, né? Aquelas casas de caridade, né? Muitos assim, Santa Casa de Misericórdia, esses hospitais assim, né? Com freiras que prestam serviço, que ajudam espiritualmente, né? Assim como muitas encarnadas também, né? No passado tinha mais, hoje tem menos, mas ainda tem, né? Lugares onde as freiras elas trabalham junto ali no serviço de enfermagem e tal, né? E aqui no caso é uma irmã desencarnada, mas que continua ajudando no hospital aqui, né? Pessoal, vamos dar uma paradinha, já quase 9 horas, né? A gente continua na semana que vem. Muita informação, né? Quanta coisa importante que a gente vai vendo, né? E a gente vai digerindo devagarzinho, tá? Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Jesus pela importante mensagem desta noite, nos mostrando a assistência dos bons espíritos, sempre amorosa, sempre cuidadosa, sempre vigilante, nos amparando, nos protegendo, nos reerguendo quando nós caímos clamorosamente. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas energias que ora recebemos. Sabemos que somos objeto da melhor solicitude de Ti e dos Teus enviados. Que possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para o sol do Teu amor. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela participação, tá? E até terça de manhã, né? Se Deus quiser, a gente continua lá com o diálogo com as sombras, tá bom? Um beijão, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.